Olá, crianças do quarto ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso, muito interessante, que é a textura visual. O que é uma textura visual? Textura visual é a qualidade da superfície das formas, das coisas, dos objetos. Então, por exemplo, meu rosto tem uma superfície. A qualidade dessa superfície é a textura. Meu cabelo tem uma superfície, tem uma textura. A minha blusa tem uma textura. A parede da minha casa, o chão da minha casa, enfim, tudo tem textura. E como é que eu percebo essa textura? Eu posso perceber essa textura vendo ou pegando a textura. Então, por exemplo, eu não preciso pegar um abacaxi, na superfície da casca de um abacaxi, para perceber que a textura dele é áspera. Só olhando eu já vejo pela visão, né? Como eu também posso pegar na textura da minha blusa para sentir a textura da minha blusa. Se ela é áspera, se ela é mole, né? Então, eu posso tanto pegar como eu posso ver. São duas maneiras da gente perceber uma textura. Quanto ao aspecto visual, nós podemos agrupar as texturas de três maneiras. Textura natural é aquela que a gente encontra na natureza do jeito que ela está. Então, a textura de uma folha de uma alface, a textura do cabelo, a textura do tronco de uma árvore. Então, a gente tem diferentes árvores, né? Diferentes texturas de troncos de árvore. O tronco de um coqueiro, por exemplo, a textura do tronco de um coqueiro não é a mesma, não tem o mesmo desenho da textura de um tronco de uma mangueira, por exemplo. São texturas diferentes, né? Textura do tomate, textura, aí no caso tem uma madeira que a gente percebe que é madeira cortada, né? Então aqui tem uma textura muito bonita, um desenho de uma textura muito bonita que tem essas repetições aqui, né? Então é a textura natural. Textura artificial é aquela que tem a interferência do homem. Quando a gente faz uma blusa de crochê, por exemplo, aí tem uma trança, que eu acho que é tricô aí, né? Balaios, tapetes, né? Que você olha e você vê a trama, você vê essa superfície da textura, né? E a textura gráfica, aquela que a textura, o próprio nome já fala gráfico, porque ele é desenhado, é escrito, né? Então a gente tem aí uma palavra girl em inglês que significa menina. Cada letra dessa é um desenho, onde a superfície dessa letra, de cada letra dessa, é trabalhado com uma textura. E como é que a gente reproduz uma textura gráfica? Como é que a gente faz essa textura? Como é que a gente cria essa textura? A gente cria com pontos, linhas e formas. Então a gente vê que na letra G, por exemplo, aqui a textura é toda feita com círculos bem pequenininhos, né? E a gente vê que esses círculos são uma repetição, uma sequência dessas linhas todas onduladas aqui, bem pequenininhas, formando essa trama aqui, que é uma textura. Que a gente tem uma textura lisa, e sempre a textura é feita por uma repetição, uma sequência, né? Aqui uma textura feita só de bolinhas. Aqui a gente vê um zigue-zague na textura desse fundo. Aqui tem a questão das tonalidades, né? Olha aqui que legal, a textura toda circular, né? Nessa flor, a gente vê que cada pétala tem um desenho de uma textura, né, que foi criado, que é interessante também. Então, tem três aspectos, né? A textura tem três aspectos. Você pode encontrar ela na natureza do jeito que ela está, né? Você pode encontrar texturas que têm interferência do homem, ou a gente também pode ver a textura gráfica, que é aquela textura que a gente olha, quando você, por exemplo, olha para um desenho de um abacaxi, por exemplo, da casca de um abacaxi, e você reproduz aquela casca, aqueles desenhos da casca, você está fazendo uma textura gráfica, você está reproduzindo a textura de observação que está na casca de um abacaxi. Ou senão também como aqui, eu fui criando texturas com pontos, linhas, formas, né?
através de uma sequência de uma repetição. Bom, Max Ernst foi um artista alemão que ele viveu no século XIX. Ele foi o primeiro artista a descobrir uma técnica que chama-se frotagem, que é uma técnica de textura, que é através do decalque. Ele percebeu que se ele pegasse uma folha de papel mais fina, por exemplo, um papel sulfite, e colocasse em cima de uma superfície e friccionasse o lápis, ele poderia estar decalcando essa textura. Ou seja, a textura que está na superfície, embaixo da folha, ela vai sair na folha. Mas geralmente tem que ser uma superfície irregular, uma superfície que tem uma aspereza, né? Então aqui a gente tem alguns trabalhos do Max Ernst que ele usou essa técnica. Então aqui, por exemplo, dá para perceber que a textura de uma folha, que ele colocou uma folha mesmo de árvore, que ele colocou a folha de papel em cima da folha e foi decalcando a textura, né? Então aqui é tudo por decalque. Olha essa folha aqui interessante. E aí ele criou desenhos a partir do decalque de texturas. Para entender melhor, a gente tem outro exemplo aqui, por exemplo, essa folha seca, né? Você pega essa folha de sulfite, coloca em cima da folha seca, com o lápis você vai passando o lápis, friccionando esse lápis em cima da folha, e a textura da superfície da folha é reproduzida na folha de papel. Aí a gente tem o desenho aqui, ó, pelo decalque, né? Aqui tem vários tipos de folhas que foram decalcadas. E a gente tem aqui um outro exemplo, por exemplo, aqui me parece que é um bueiro, que a pessoa colocou a folha e foi decalcando. Então, o primeiro artista a desenvolver, né, a fazer um trabalho de textura por decalque foi o Max Ernst. Ele foi o primeiro que fez, né? Isso foi em 1925, tá? Ele que fez essa experiência. Frotagem é uma palavra francesa que vem de frottage, que significa friccionar, né? Então foi na década de 20 que o alemão Max Ernst reparou que se colocasse uma folha no chão, um chão irregular, e passasse sobre a folha um lápis ou um giz de cera, o chão criaria uma espécie de estampa no papel. Aí ia ter um desenho dele feito pelo decalque, né, de frotagem. Bom, agora a gente vai para a proposta da aula, que é caçar texturas. Caça as texturas. Então, qual que é a proposta da aula? Vocês vão pegar uma folha de papel sulfite A4, dobrar ela em 4 partes, ponta com ponta, depois recorta, né? Dobra em duas, vai dobrando, né? Até formar 4 partes, recorta esta folha. Aí você vai pegar cada pedacinho desse, você vai procurar texturas pelo espaço que você tá. Então, texturas de tapete, de parede, de vidro, de ralo, de sapato, textura de mala, de roupa. Aí você vai colocar esse pedacinho em cima da superfície. Com o lápis, você vai passar o lápis em cima e vai decalcar a textura. Você pode fazer esse trabalho com lápis grafite ou também com um lápis de cor, tá? Pode ser lápis de cor também ou giz de cera, que também funciona. Mas lápis de cor bem apontado ou lápis grafite bem apontado é melhor. E as cores você também escolhe, tá? Aí você vai trazer esse trabalho, você vai começar aqui, não terminou, termina em casa e traz o trabalho para a próxima aula, esses quatro pedacinhos, para a gente poder conversar sobre textura e dar sequência ao trabalho. Primeiro nós vamos falar sobre frotagem, depois nós vamos dar sequência ao trabalho de textura, falando sobre textura gráfica, tá? Primeiro usando essa técnica da frotagem. Então, um bom trabalho para vocês e até a próxima aula.